Boa tarde a todos, obrigado pela presença. A palestra de hoje, que acontece no Encontro da História, é uma realização do Grupo de Pesquisa Território, Ciência e Nação, que funciona na nossa coordenação História da Ciência. E a Mulher no Verdade vai ser a mediadora hoje da palestra, que tem como convidado o professor Renato Amaro Peixoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde, começamos a apresentar o nosso convidado. Geralmente a gente fala assim como muita felicidade. Eu queria falar que é felicidade mesmo, porque conhecer agora chamo de Renato. Eu conheci Renato através da bibliografia, com dois textos que utilizei, que é o Brasil Antes do Mapa e o da Carta Geral do Carta Niemeyer. E que a gente trabalhava no nosso grupo de pesquisa e tudo, então foi através justamente desses contatos que ele estava no Rio, fez um contato com o Bruno Capilé. Queria agradecer também de público aqui, tanto a Ana por nos receber, que me conta com a história, e o Bruno por ter feito todo o trabalho de mediação aí para trazer o professor Renato aqui para estar nesse momento. Queria fazer também, ele fez duas doações que a gente vai disponibilizar para a biblioteca. É um livro dele sobre cartografias imaginárias e o outro é um livro organizado por ele, mais recentemente, nas trilhas da representação. Tá? Então esses livros eles vão estar aqui na biblioteca para disposição de todos. E aí a gente fez uma pequena apresentação, né, que foi o seguinte, assim, o Renato Peixoto é professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atua na aproximação entre história e espaço, pesquisando e trabalhando teoricamente as relações de produção, de especificidades e identidades no campo cultural e político. Busca também identificar, distinguir e relacionar as práticas cartográficas e geopolíticas com os diferentes discursos que a suportam e orientam. Interessado em investigar a abrangência do campo da escritura desses saberes, busca também conciliar a literatura, as aproximações e investimentos. Esses esforços localizam-se no fluxo entre história e geografia e relações internacionais. É autor de livros da cartografia imaginária, estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação entre história e espaço, publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2011. E organizou mais recentemente o livro Nas Trilhas da Representação, também estudado pela Universidade do Rio Grande do Norte. Bom, então agora eu deixo a palavra para o Renato. Já os livros aqui. Bom, obrigado. Eu gostaria de agradecer, ao Bruno e à professora Moema pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu organizei essa palestra para vocês. Essa palestra ela faz parte, ela é o quarto trabalho que eu faço sobre Jaime Cortesão. Eu apresentei um trabalho em Fortaleza chamado Rio Branco Ex Machina, um outro trabalho em Porto Alegre chamado Os Espelhos de Urubar, e vou apresentar agora um trabalho chamado Arco e Flecha, onde eu procuro esmiuçar esse momento que eu vou falar com vocês da construção e fabricação do território nacional, procurando conectar Jaime Cortesão não apenas a instituição a qual ele estava vinculado, que era o Instituto Rio Branco, mas também as cenas de escritura que são formadas por meio do Ministério das Relações Exteriores, do IBGE, do IHGB, e procuro sintonizar isso com a produção de uma memória institucional e com a produção da historiografia, geografia e a formação do Brasil. Então, uma ideia é que esse trabalho que eu estou apresentando com vocês aqui, que ele está mais centrado num determinado tipo de colocação, que é o de tentar determinar, e a gente vai ver por meio do exame, de tentar colocar Jaime Cortesão num confluxo entre história e geografia na década de 40, no qual a gente até estava conversando há pouco, fora aqui do evento, das discussões dos diálogos do Jaime Cortesão com outros como historiadores do período. Então eu vou focar mais nisso, mas se vocês tiverem outros tipos de pergunta que estejam fundamentados nessas aproximações que eu avisei para vocês há pouco, vocês podem à vontade colocar após a palestra.
Essa palestra eu construí da seguinte maneira. Num primeiro momento, né, eu vou tentar fazer uma aproximação, né, correlacionando o problema da teoria e da metodologia da história, da cartografia, que eu sei que é algo que interessa, né, a vocês, né, ao grupo, né, de História das Ciências que está aqui reunido. E depois eu vou, no segundo momento, trabalhar mais especificamente de Jaime Cortesão, né, e do confluxo que eu falei para vocês entre história e cartografia. E procurei também, dentro dessa divisão da palestra, organizá-la a partir dos textos, né, que, por meio do Bruno, eu disponibilizei a vocês. São dois textos, um se chama Informando a Nação, que é o primeiro capítulo, né, do meu livro Cartografias Imaginárias, e outro, né, um texto, né, que é o último capítulo, né, cartografias imaginárias. Então eu vou tentar fazer essa costura, né, os textos que vocês tiverem em mãos para ler, com os temas que eu vou trabalhar aqui. Né? A partir disso que eu vou tentar, então, falar para vocês. Bom, o título da palestra, né, é sobre as vistas lisonjeadas de Clio e Urânia, Jaime Cortesão em fabricação do território nacional por meio da cartografia nas décadas de 1940 e 1950. O título da palestra, né, eu gostaria de explicar já por uma citação que eu gostaria de colocar logo. Né? A citação é a seguinte, que é uma citação da revista da Sociedade Brasileira de Geografia, de 1946. A citação é: sobre as vistas lisonjeadas de Clio e de Urânia, uma por uma, vão ruindo as invenções e crenças que, em torno dos pedestais da história da geografia, se foram criando fóruns de convicção para, com esse caráter, penetrarem o coração e o cérebro. Quer dizer, essa citação ela fala de um momento, né, em que se procura refazer a história e a geografia do Brasil. Né? Então, uma fabricação e, ao mesmo tempo, colocar outra coisa em seu lugar, ou seja, outra fabricação. Né? Então, esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o foco, né, pelo qual, né, a palestra vai percorrer. A questão da fabricação do território nacional, da fabricação, né, dessa coisa que foi a formação do Brasil. Bom, vamos lá. Aproveitarei este nosso encontro, inicialmente, para colocar algumas posições a respeito da história da cartografia que vem desenvolvendo desde minha tese de doutorado e que foram colocadas também em vários artigos e no livro Cartografias Imaginárias, do qual 2 capítulos vocês têm em mãos. Depois procurarei desenvolver algumas dessas posições por meio de seu remetimento aos conteúdos desenvolvidos em meu atual projeto de pesquisa, que visa investigar a fundação do campo da história da cartografia no Brasil, as relações desse campo com a escrita da história da formação territorial pelo Estado e as instituições a ele ligadas. O estudo da cartografia histórica, que na Europa e nos Estados Unidos remonta ao século XIX, objetiva quase sempre o exame dos produtos cartográficos e das técnicas de mapeamento. Essa perspectiva se baseia na ideia da existência de um saber geográfico ou coreográfico, norteado pela ciência cartográfica, que desenvolveria progressivamente tecnologias de levantamento e descrição do conhecimento adquirido e acumulado continuamente sobre o meio legível, o mapa. Por conseguinte, o estudo da cartografia histórica, né, sob esse ponto de vista, visaria recolher e organizar os relatos dos esforços da ciência cartográfica de meio a enfeixá-los numa compreensão dos avanços da técnica e, com isso, empreender mesmo um exame da ocupação do espaço e da fixação do território nacional. Seria, por exemplo, por meio da utilização eficiente dessa perspectiva que José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, conseguiria fazer valer a pretensão brasileira nos litígios de fronteira da Amapá e de Palmas. O discurso da cartografia histórica, portanto, faz parte de um discurso mesmo da cientificidade da cartografia, em torno do qual se articula progressivamente um saber geográfico desde os séculos XVII e XVIII, ao qual a produção historiográfica sobre a cartografia
teve de se remeter em busca de sua própria legitimidade. Esta perspectiva de uma cartografia em progresso contínuo e uniforme, norteado pelo alcance de novas técnicas e de um saber cumulativo, havia se estabelecido ao longo do século XVIII por sobre o desenvolvimento de critérios de rigorosidade científica que resultaram em adensar os padrões que regulavam a discussão geográfica e a relação entre os estados. Não bastava mais registrar o espaço por meio do mapa para legitimar a posse do território. Este mapa tinha de ter sido construído por meio de princípios reconhecidos pela ciência cartográfica. O espaço tinha de ser antes explorado por especialistas, astrônomos e engenheiros que levantariam astronômica e matematicamente certos pontos que permitiriam reunir as suas observações num todo articulado, o mapa. Por si só, esses padrões impunham uma tarefa que somente poderia ser enfrentada pelos governos que se dispusessem a constituir uma estrutura muito dispendiosa e que demandava aprimoramentos e manutenções constantes. Colocando essa reflexão em direção ao texto Informal da Nação, que vocês têm em mãos, a produção historiográfica e geográfica do HGB e da Secretaria dos Negócios Estrangeiros, que vão resultar nas Cartas Gerais do Brasil do século XIX, devia ser incorporada a um processo que ganhava seus contornos ainda no século XIX. A produção da Carta da Nação dependia de um diálogo difícil com o saber já consolidado na Europa e nos Estados Unidos, que divulgava espaços concorrenciais em relação ao brasileiro. Essa divulgação era resultado do domínio nesses países de um custoso e especializado processo gráfico e técnico, que somente se tornou mais acessível com a difusão da litografia em meados do século XIX. A cartografia era, pois, um processo coletivo, qualificado e de múltiplas etapas, que incluía planejamento estratégico, execução no campo e confecção no gabinete e ateliê gráfico, realizado muitas vezes em conjunto pelo Estado e pela iniciativa privada, dado o seu alto grau de complexidade. Portanto, o espaço nacional no século XIX teve que ser discutido a partir dos produtos estrangeiros e muitas vezes contra esses produtos, necessitando de escrever suas posições através de mapas que tinham de ser produzidos a partir de certas normas acreditadas. Se observarmos a Carta Niemeyer de 46, a primeira Carta da Nação, poderemos observar que a publicação desta carta dependeu de várias escolhas e serve de exemplo para aquele que se aventura a analisar os mapas, as estratégias, as táticas, audiências, inserções, técnicas, consumo, que foram então considerados por Jacob Niemeyer. Eu vou trazer para vocês aqui por meio de slides um texto que a própria Moema citou, que é da Carta Niemeyer, de modo a poder trabalhar com vocês esses aspectos que eu estou falando para vocês, teóricos e metodológicos, que eu vou avançar um pouquinho mais daqui a pouco. Então vejam, Carta Niemeyer. Quando a gente observa a Carta Niemeyer, essa que foi a primeira Carta da Nação, determinados pressupostos têm que ser considerados. Eu vou colocar para vocês a ideia de composição cartográfica, de modo cartográfico mais adiante, mas eu quero acostumar vocês com uma determinada ideia. Aquilo que seria o espírito da história cartográfica, progressiva em profundo conhecimento, em sucessivo conhecimento, essa ideia ela se torna muito tênue na medida em que a gente examina, por exemplo, essa primeira carta brasileira. A gente vai ver que ela é uma carta construída em função do que foi anteriormente produzido fora do Brasil. Ela tem a ver com escolhas muito precisas que foram feitas por Niemeyer. Ela tem a ver com determinadas estratégias e com determinadas indicações que vão ser tomadas nesse momento, nesse dado momento,
e que eu vou tentar colocar para vocês aqui. Na verdade, essa carta Niemeyer, ela se coloca em função de outras cartas que são produzidas fora do Brasil. Ela se insere numa cena de escritura que se desenvolve no IHGB e na Secretaria dos Negócios Estrangeiros, que está no texto, no primeiro texto que eu coloquei para vocês. Utiliza um saber sobre o espaço canônico. Ela vai utilizar os textos que são considerados pelo IHGB como os textos históricos, os textos coreográficos, aqueles que têm a ver com o saber sobre o espaço. Ela vai escrever determinados territórios, como nós vamos ver também mais à frente, e ela não vai ser feita a partir de um levantamento de campo, mas ela vai utilizar livremente os mapas manuscritos que caíram às mãos, né, dessas pessoas que em IHGB se dedicavam a produzir uma carta. Ela vai lançar mão da litografia, que era um método prático e rápido e barato, num país onde a gravação em cobre, que era o método usual, né, de produção das cartas, na Inglaterra, por exemplo, ou nos Estados Unidos, né, a gravação em cobre não era possível ser feita no Brasil, dada a sua complexidade e seu custo, então ela vai utilizar um método barato, né, e ela vai selecionar uma espécie da nação, uma imagem da nação, para servir ao mesmo tempo, né, de representante, de avatar dessa mesma nação. Eu vou explicar mais essas coisas, pouco a pouco, no meio das figuras que vêm a seguir. Bom, quando o IHGB se dedicaram a produzir a Carta da Nação, né, outras cartas que circulavam por meio de atlas entre, né, aqueles que se dedicavam a produzir a Carta do Brasil. Essa carta, a carta Allen Smith, era uma das cartas mais conhecidas, né? Assim como essa outra carta, que era uma carta da Quarta do Brasil. O que eu quero dizer para vocês é que a carta Niemeyer, ela não foi feita apenas a partir de um determinado conhecimento geográfico preciso, mas ela levou em conta duas outras cartas que eram muito conhecidas e ela tinha que se sobrepor, se contrapor a elas. Então a carta Niemeyer, ela vai ser reportada, né, a partir dessas duas cartas que já existiam, e os territórios que vão ser demarcados no interior da carta Niemeyer, que vai ser essa aqui, serão reportados por meio de mapas topográficos. Ou seja, vai ter um processo de escolha, de seleção, que vai estar ligado a uma determinada intenção de produção da carta. Ou seja, eu estou tentando colocar para vocês que a ideia da cartografia, conforme a cartografia histórica, né, ela se coloca, ela não bate com o exemplo retirado, né, da própria produção da primeira carta brasileira, né. Então, são esses exemplos que eu coloco para vocês. Essa carta, né, da costa do Brasil, por exemplo, ela tinha já determinados, né, aspectos. O Rio de Janeiro era colocado como uma porta de entrada do Brasil, era recortado dentro da carta, né. Essa carta Niemeyer, ela vai fazer coisa semelhante, só que colocando as cartas das principais cidades do Brasil, então seriam portas de entrada do Brasil. Quer dizer, a carta Niemeyer, ela tenta espelhar, né, os produtos estrangeiros que eram concorrentes, né, a ela. Ao mesmo tempo, o território que vai ser inscrito, esse mapa aqui e o mapa anterior, esse aqui é um recorte, né, do mapa anterior, eles deveriam estar no texto, né, da carta Niemeyer, que vocês conhecem, mas não está por causa da decisão editorial na época. Mas aqui vocês podem ver, né, por exemplo, selvagens, né, inscrições, selvagens que embaraçam as margens fluviais, gentil, selvagem que fala, né, que compreendem a língua geral. O território vai ser inscrito, né, a partir de determinado saber sobre o espaço, onde o indígena é considerado, né, enquanto um selvagem a ser conquistado, né. Então vejam, existe um saber que é considerado no momento da escolha e da inscrição do território. O território ele vai ser, né, no caso, construído a partir desses pressupostos. Finalmente, né, e tentando trabalhar de um modo, né, bastante rápido, né, essa ideia da carta geral,
A mesma carta geral, ela se espelha, por exemplo, nesse slide que eu estou colocando aqui. A Carta Geral do Brasil ela foi construída na litografia, na litografia, né, na época, dentro do maior formato possível, né, dentro das folhas de maior tamanho possível, para que ela pudesse ser colocada nas repartições públicas e nos colégios, para a primeira vez, né, esse formato do Brasil oficializado ser reconhecido pelos estudantes, né, ser reconhecido por aqueles que entrassem dentro dos estabelecimentos oficiais. Tal como está aqui, né, numa sala de aula, a aluna que reconhece o mapa, aqui no caso dos Estados Unidos, também a Carta Geral do Brasil ela foi feita para servir de um logotipo da nação. Né? A carta era o avatar, né, do Brasil. Então vejam, eu estou falando para vocês de escolhas, de processos, eu estou falando para vocês de coisas que contradizem a visão tradicional da história da cartografia e do modo como ela se coloca dentro de um paradigma científico e progressivo. Tá? Estamos aqui falando de noções teóricas metodológicas, né? E são esses os pontos que devo fazê-los notar. Em lugar de pensarmos uma cartografia em progresso e norteada pelo paradigma da cientificidade, devemos pensar numa cartografia em processo, né? E examinar as múltiplas instâncias, possibilidades, permanências e descontinuidades desse mesmo processo. Em lugar de pensar uma cartografia, deve-se pensar a coexistência de várias cartografias que se influenciam e que muitas vezes colaboram umas com as outras. Né? Então, no mesmo momento, no mesmo país, podem coexistir vários tipos de cartografia. No caso, pretendo encaminhar o raciocínio por meio da investigação de modos cartográficos, né? Que é o modo como, por exemplo, Matthew Edney, né? que é talvez hoje o maior especialista, né, em história da cartografia, define, né? Ou de composição cartográfica, né? Que eu também utilizei na minha tese, na Máscara da Medusa, procurando-se refletir relações, dependências, cenas e lugares de produção, os saberes sobre o espaço e as narrativas historiográficas e geográficas deles derivados. Ora, se a possibilidade de identificação historiográfica da composição cartográfica, né, ou então dos modos cartográficos numa dada sociedade, se torna, por um lado, problemática, dadas as inter-relações entre os vários modos ou composições e sua proximidade, por outro lado, essa posição é altamente recompensadora porque ela nos permite compreender estratégias, táticas de grupo, de instituições, corporações e das próprias relações que possibilitam a construção do Estado e sua inscrição sobre o território. Eu acredito que é uma aproximação muito mais rica, né, e que, ao mesmo tempo, né, ela serve, né, para nos colocar, né, um contraponto, né, à história da cartografia tradicional. Bom, por uma investigação norteada pela história da historiografia, né, e eu vou tentar colocar para vocês que essa posição que eu defendo, que eu estou defendendo para vocês, ela não é única, né? Ela se coloca hoje em dia com bastante força nos países, né, de língua anglo-saxônica, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. Né? É uma aproximação que depende, né, das seguintes colocações que eu vou colocar para vocês. O chamado giro pós-estruturalista, também chamado de giro paradigmático, foi assim denominado pelo Matthew Edney, foi deslanchado nas décadas de 1980 a 1990 no campo dos estudos cartográficos, especialmente resultante das reflexões lançadas por Brian Halley e David Woodward, e da atuação desses dois no projeto de História da Cartografia da Universidade Madison Wisconsin. Mas,
sobretudo por conta das contribuições trazidas pelos artigos de Harley, que resultaram produzir uma clivagem epistemológica na cartografia e na história da cartografia, permitindo, por exemplo, que ideias como poder, ideologia, discurso ou vigilância pudessem ser incluídas pela primeira vez nos trabalhos e nas discussões do campo. Em português, apenas muito recentemente, alguns dos principais textos de Harley foram traduzidos, deixando-se de lado não apenas outros autores que se juntaram a Harley e a Woodward, ou que se seguiram a estes, mas também as críticas que lhe foram feitas e os desenvolvimentos do campo da historiografia e da cartografia. Hoje, Brian Harley já não é mais a principal fonte teórica ou metodológica das abordagens críticas da história da cartografia. E seus trabalhos possuem mais um interesse historiográfico e simbólico. Quer dizer, no Brasil ainda estão se publicando pela primeira vez alguns trabalhos do Harley, quando, hoje em dia, ele já tem mais um interesse histórico, né, historiográfico. Quer dizer, já se avançou tremendamente no Brasil. A história da cartografia ainda está lá na década de 80, é isso que eu quero colocar para vocês. Né? Como Bárbara Pellier apontou já em 1992, as leituras que Harley fez de Derrida e Foucault foram muitas vezes superficiais e seletivas, o que serviu para reforçar sua aproximação conservadora da cartografia, que refletia os investimentos feitos durante sua formação e sua carreira até 1982. É o caso, por exemplo, de Deconstructing the Map, né, Desconstruindo o Mapa, seu texto mais famoso, em que, embora dissesse lançar mão das contribuições derridianas, buscou apenas alinhavar livremente argumentos que procuravam explicação o edifício da cartografia científica, postura que contribuiu depois para alimentar os argumentos daqueles que procuraram negativar ou tornar desprezíveis as contribuições das aproximações pós-estruturalistas para a cartografia. Outro problema a ser considerado é que as contribuições de Harley têm de ser pesadas em função de sua trajetória, toda ela realizada no campo tradicional da geografia e da cartografia, e do próprio descompasso e flutuação de suas investigações, muitas vezes resultante de abandonos e resgates de posições conduzidas em função de esforços paralelos. Um exemplo disso é que Harley pouco conseguiu colocar no papel as reflexões que fez em torno das posições pós-colonialistas, que tanto empolgaram às vésperas de sua morte prematura. O historiador da cartografia no Brasil deve, portanto, considerar essas preocupações, ao mesmo tempo que deve apresentar respostas às críticas colocadas após a morte de Harley, as quais colocavam, grosso modo, que os trabalhos inspirados em Harley não haviam conseguido colocar com firmeza nem um programa de investigação, nem colocações coerentes com as possibilidades de exame ou investigação dos produtos e da tarefa cartográfica. Mesmo que muitas críticas tenham sido apresentadas às apropriações dos conceitos de Derrida e Foucault, então feitas por Brian Harley, hoje, na maior parte do campo dos estudos cartográficos, não se pergunta mais se o mapa pode ser analisado criticamente, como um processo de criação e transmissão de significados, nem se a cartografia participou ou endossou as construções do imperialismo desde o século XIX. Hoje, se pergunta como interpretar, ou seja, quais métodos devem ser empregados e quais referências teóricas devem ser priorizadas. Nesse sentido, o campo ainda está bastante aberto às inovações. A partir das contribuições de Harley, ou mesmo afastadas delas, pelo menos 6 ou 7 possibilidades de interpretação dos mapas têm se colocado com legitimidade, desde modelos apoiados em novas interpretações dos conteúdos marxistas, como, por exemplo, de Griselda Pollock, passando pela ideia da semiose cartográfica de Manuel Kant, até as aproximações referenciadas pela teoria da visualização de Van Egmond. Contudo, o campo geral da cartografia está em rápida transformação. Em The Map Reader,
Publicação de referência editada no final de 2011, 2/3 dos textos considerados canônicos foram publicados após 1990, um pesadelo para os historiadores. Por um lado, persiste a resistência daqueles que eram chamados por Brian Haller de positivistas, porque não compreendiam o mapa a não ser como expressão da verdade. Por outro lado, Brian Haller foi incorporado acriticamente, sem que suas contribuições fossem discutidas a fundo ou que as contribuições da historiografia do estudo cartográfico fossem incorporadas a contento. Por conseguinte, torna-se necessário explicitar sucintamente o sentido que chamamos de estudo cartográfico, situando como uma contrapartida certas premissas prevalecentes nos estudos da cartografia histórica. Em nosso entender, a naturalização de certas premissas pelo estudo da cartografia histórica e pela pesquisa histórica que nele se apoia, introduz uma clivagem entre o método e a possibilidade de conhecimento histórico, na medida em que constitui, em primeiro lugar, uma reificação do produto cartográfico e do que poderíamos chamar de fazer mapas, ou seja, dos esforços diretos em torno da elaboração dos mapas, em detrimento de uma contextualização das técnicas e dos esforços em relação às estratégias do Estado e às táticas dos seus produtores. Em segundo lugar, reduzir-se-iam também as possibilidades de um exame hermenêutico do produto cartográfico, uma vez que preexistiria a este exame uma noção mesma da justificação entre as técnicas cartográficas e o conhecimento geográfico. Tal proposição, se por um lado permite aos estudiosos da cartografia histórica estabelecer através dos mapas uma relação retroativa da técnica mais avançada com o conhecimento geográfico antigo bem representado, o que foi muito explorado, por exemplo, nas discussões de litígio de fronteiras, por outro, não reconhece a possibilidade de uma investigação iconológica, semiológica ou mesmo linguística do mapa. Em terceiro lugar, o estudo da cartografia histórica, constituído muitas vezes a partir da cartografia, entende a cartografia enquanto uma ciência além dos limites de inquirição histórica, desconstituindo assim a construção de uma historicidade mesmo de esforços capazes de apontar suas incertezas, descontinuidades e irracionalidades. A história apresenta-se nessa arrumação como um saber domado e subsidiário das interpretações e legitimações de um saber que não se desautoriza e que incorpora os historiadores mais como mantenedores de uma memória corporativa ou como organizadores de seu vasto arquivo material. Por conseguinte, entendemos que o estudo cartográfico deve, primeiro, expor, investigar e questionar os processos cognitivos e as relações de força que constituem e resultam em determinado saber cartográfico ou atividade cartográfica. 2. Entender esta atividade cartográfica não como um fim, mas enquanto um processo mesmo, que depende da formação de um saber sobre o espaço e que se desdobra a partir de suas estratégias e táticas. 3. Compreender que a investigação da atividade cartográfica não se resume ao trabalho sobre um mapa, mas que antes deve resgatar um regime de exequibilidade dos mapas, que nos permite discernir certas continuidades ou descontinuidades, especialmente no que tange aos agenciamentos das técnicas e das condições de escrita, e a distribuição e atribuição de tarefas. Por exemplo, por meio do exame das discussões acerca da projeção a ser utilizada, dos métodos de execução e do planejamento das atividades, dos programas e processamento dos trabalhos de campo e das características de composição artística que se desdobra em trabalhos de gabinete, no ateliê gráfico, na impressão, etc. 4. Analisar os produtos cartográficos, cuidando de entender que suas particularidades, estilos, especificidades técnicas e características de mercado, das quais se revestem ou são investidos, emprestam novos sentidos à compreensão desses produtos. São mapas manuscritos? São mapas gravados, litografados, impressos? Da escola francesa e alemã? Que projeção de escala utiliza? Fazem parte de folhetos, de atlas, de livros? Em que tipo de livros estão inseridos? Didático, técnico ou de propaganda? São perguntas que têm que ser feitas. 5.
Buscar uma leitura hermenêutica dos produtos cartográficos por meio de uma investigação semiológica, fonológica e linguística disponibilizados no mapa. Símbolos, colorações de legendas em sua volta, decoração, ilustrações, grafismos, considerando-se o contexto cultural e social dos seus produtores. Sexto, entender o espaço registrado nos mapas como um campo sobre o qual são rebatidos, enunciados e discursos, que se revelam nos enquadramentos utilizados, os quais denunciam a orientação do território representado em relação ao espaço fora do mapa ou ao privilégio de um certo recorte de espaço que foi inserido no mapa sobre o território representado, por meio das sentenças que se inserem nos conteúdos e símbolos gráficos, e nos silêncios e silenciamentos, os quais podem ser intuídos no símbolo cartográfico inacabado, incompleto, ou no espaço vazio ou esvaziado de significação no mapa. 7. Procurar perscrutar os usos e funções que esses produtos assumem, inclusive procurando entender sua disseminação em outros produtos cartográficos, ou mesmo outros saberes, sua divulgação e sua circulação. Consumo, né? Os mapas são consumidos como outros produtos também. Então, pensar o mapa, pensar o espaço não é apenas entender sua representação, considerar sua inscrição, perscrutar sua construção. É também necessário buscar suas conexões. A cartografia mesma é parte também de um conjunto complexo de cognições que a faz diferir de outras escritas. A sobrevivência desse princípio de desrazão pode ser minimamente explicada se considerarmos que não acontecem na cartografia nem rupturas nem cercamentos da linguagem. Ao contrário, a experimentação de linguagem é uma disotônica. Ainda mesmo que a geografia ou os métodos cartográficos constituíssem modelos racionais para essa escrita, não existia um consenso a respeito de controles que desclassifiquem ou excluam obras ou sujeitos. Ou seja, pode-se dizer que existiriam outras razões possíveis. Desse modo, é possível observar desde o século XVII a inserção mesma dessa experimentação da desrazão ou de razões outras na cartografia e a possibilidade de inscrição, validação e disseminação do que poderíamos chamar de geografias pessoais e mapas da imaginação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como é que essa coisa de uma geografia, uma cartografia progressiva, ela explode se a pensarmos a partir de uma história, né? De uma história, uma historiografia da cartografia. Isso aqui, né, é o mapa Ogilvy do século, né, XVI. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que em lugar de uma folha plana, onde as relações se colocam diretamente, nós temos tiras, né? Aqui o mapa ele é entendido como, vejam, trilhas contínuas que eram lidas de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou em lugar de um mapa como nós estamos acostumados, ou nos dizem, né, ser a única maneira, né, dele existir. Outro, esse aqui é o mapa da Nova Harmonia, o outro mapa é de 1675, esse é de 1832, é o mapa da Nova Harmonia. Qual é a grande característica dele? Né? Ele pode ser lido por qualquer um dos quatro lados. Se você olhar, né, se ele estivesse nessa mesa, se você poderia olhar pelo lado de lá, como pelo lado de cá, como por qualquer um dos outros dois lados. Ela não é uma leitura conforme aquela que nós estamos acostumados. Né? Esse é um mapa que foi construído, que foi composto nos Estados Unidos na época eleitoral, onde se coloca, né, em função, né, de um determinado ponto do processo eleitoral, né, os Estados Unidos vistos a partir de uma determinada imaginação geográfica, onde notadamente uma parte de suas regiões era vista pejorativamente, né, em cima de um porco, e o problema da carne do porco eram as discussões que se travavam no princípio, né, a gente está vendo como certos privilégios e desprivilégios são colocados, né, o rabo do porco, lá, logicamente, que é a parte pejorativada.
Outro mapa, exemplo disso, né, é um mapa muito famoso que foi distribuído, né, durante uma convenção, uma exposição internacional, se não me engano, em Nova York, né, em que mostra, né, a ideia de um nova-iorquino acerca dos Estados Unidos. Né. Então vocês veem que o tamanho de Nova York em relação ao resto dos Estados Unidos, né, da Flórida, né, certos lugares são diminuídos, né, menosprezados em função de sua desimportância para os nova-iorquinos. Quer dizer, o mapa esboça uma determinada racionalidade, a do nova-iorquino. Outro mapa, no sentido semelhante, né, o mapa do Texas, também com as mesmas características, a visão texana dos Estados Unidos. Né. Finalmente, um mapa brasileiro, né, paulista. Né. Então vejam, né, o que eu estou querendo colocar com vocês é justamente, né, essa ideia de que a cartografia, né, conforme eu coloquei para vocês, deve ter princípios outros. Né, a história da cartografia deve ter princípios outros, dizendo em que, né, as racionalidades devem ser obrigatoriamente consideradas, em que a ideia de progresso, né, ela, no mínimo, tem que ser colocada em xeque. Né. A problematização de uma discussão em torno da cartografia deve ser feita menos em função da sua escritura e mais em torno dos processos cognitivos que a originaram e dos métodos em que se investe sua inscrição. Para se pensar um espaço, é necessário considerar antes o espaço imaginário, onde se produz uma linguagem através de múltiplas experiências de outras linguagens. É preciso pensar os pressupostos que possibilitam as condições de composição da gramática e da sintaxe dessas linguagens. Entender cada um dos mapas das imaginações e das geografias pessoais que extrapolam em um dado momento seus limites para constituir uma gramática e uma sintaxe cartográfica. Pensar o espaço significa investigar uma construção humana que só existe enquanto parte de um campo de forças no qual a energia é o falante e a linguagem é seu gerador. Como Antonin Artaud entendia a encenação, é necessário considerar essa linguagem sob a forma de encantamento, uma linguagem que visa encerrar e a utilizar a extensão e fazê-la falar. A convivência de várias razões. A ideia de uma produção de espaço autônomo e múltiplo pode ser mais aprofundada se entendermos ainda a existência de lugares produzidos, os espaços imaginários e as localizações que interagiriam com aquele através de sua inscrição no mapa. A produção e inscrição desses lugares e locais remetem, portanto, à investigação de um processo de composição, onde é necessário delimitar diferentes instâncias, a composição propriamente dita, seu projeto em construção, a inscrição e sua disseminação. Em lugar de uma cartografia, temos que buscar várias cartografias coexistentes. Nesse sentido, continuando a utilizar a metáfora do mapa, poderemos exemplificar a constituição de diferentes condições de composição de suas gramáticas e sintaxes. Se utilizarmos a cartografia enquanto experimento resultante de uma linguagem múltipla e autônoma, a afirmação de Foucault, eu sou um cartógrafo, ganharia outros sentidos. Utilizando-se novamente a metáfora dos mapas, esta cartografia constituiria uma crítica à linguagem achatada e inerte das cartas, remetendo-nos à crítica de uma construção que se efetuaria pelas margens e nos interstícios, atravessando organizações gramaticais, léxicas e sintáticas, para deformá-las a partir do exercício da constituição de um sujeito esquizofrênico, múltiplo, multiplicado, mas multiplicador. Afinal, para Artaud, a linguagem emergiria em um estado de putrefação pura do ser, como uma linguagem do pensamento, capaz de enquadrar como a peste o outro que seria o sujeito mesmo. Contudo, essa estética da crueldade estaria ligada a uma ética da crueldade, onde caberia a cada um a invenção de uma linguagem própria e múltipla, lapidada por meio de uma boca-anos que suga esvazia. Ao cartógrafo caberia, portanto, a tarefa de investigar a invenção de uma linguagem que constitui espaços por meio de experimento, espaços senem que engendram e se multiplicam, espaços imaginários. Explorar a cartografia como linguagem, entender sua sintaxe, sua gramática, investigar seu projeto, composição,
sua construção, sua inscrição, sua produção, de novo, sua circulação e seu consumo, sua disseminação, compreender os saberes sobre o espaço e os discursos a partir do qual os mapas se engendraram junto com outras representações. Este seria o ofício do historiador da cartografia. Então, portanto, a defesa de uma postura, né, que a história da cartografia é uma história crítica, onde a parcela história seria mais pronunciada e onde se procuraria compreender, né, essa cartografia a partir das posições que, né, colocamos anteriormente. Né. Então, como eu falei para você, numa segunda parte, né, esse é o texto final ali daquela parte, numa segunda parte vamos falar de Jaime Cortesão. Jaime Cortesão e a fabricação do território nacional por meio da cartografia. Só tem sentido a gente falar dessa cartografia de Jaime Cortesão se entendermos que ela faz parte de estratégias, de processos, que Jaime Cortesão ele mesmo vai ser o inventor, o fabricante de uma história da cartografia, né, que vai formatar o que foi feito no Brasil, que vai, disseminado, influenciar geógrafos, né, historiadores da ciência, historiadores em geral. Né. Começa essa parte com uma citação de Harley. Né. Ele diz o seguinte: a história da cartografia está presa numa posição institucional desconfortável, dividida entre a história, a geografia e a história das ciências. Né. Então, a história da cartografia seria um lugar, né, em diálogo com essas três, né, disciplinas. Pensando então a cartografia enquanto processo múltiplo, multiplicador, qual seria a função de uma história da cartografia? Se pensarmos que o prestígio de uma história da cartografia deriva diretamente dos privilégios constituídos anteriormente à cartografia pelos cartógrafos, deveríamos buscar inquirir os atos, estratégias e táticas que atribuem poder e privilégio aos mapas ou que fazem derivar privilégios e poder destes para seus leitores, usuários e intérpretes. É ao final da Segunda Guerra que a cartografia começa a ganhar autonomia no âmbito acadêmico, a partir do enorme impacto que novos engenhos militares e novas estratégias ganham corpo. Diariamente, por meio dos jornais, leitores ávidos por novidades acompanhavam os recuos e avanços das mortíferas máquinas militares, dos raids aéreos, dos cruzeiros de submarinos e navios de superfície, das pretensões territoriais e dos arranjos políticos de vencedores temporários e das projeções de futuros sombrios ou esperançosos, dependendo do ponto de vista ideológico desse leitor. Igrejas e estados, partidos e políticos e indivíduos riscavam o espaço, demarcavam territórios e divulgavam suas pretensões. Um pretenso saber científico, a geopolítica, animava a todos, espantava e assombrava com seu linguajar hermético e rude. No Brasil do Estado Novo, um governo pessoal e personalista, populista e centralizador, fabricava a imagem do Brasil, realçando velhos heróis e constituindo novos mitos. Muitos deles emoldurando os anseios das instituições e dos grupos que lhe serviam de sustentáculo. O Barão do Rio Branco e Alexandre Gusmão eram então dois personagens que serviam para endossar não apenas o Estatuto da Corporação Diplomática Brasileira, né, dos diplomatas, e sua posição no governo Vargas, mas também para representar uma nova ideia do espaço nacional, que se interiorizava e se tornava duplamente americano, tanto na sua ligação com o continente, quanto na sua adesão à esfera de poder estadunidense. Se esta ideia já estava em livre curso desde a década de 1930 e se consolidava enquanto discurso articulado e articulador no IHGB, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, seria apenas entre 1942 e 1950, com os preparativos para as comemorações do centenário do Barão do Rio Branco e do bicentenário do Tratado de Madrid, que outras instituições, como a Sociedade Brasileira de Geografia, o IBGE e o Ministério das Relações Exteriores, se engajariam diretamente. Era nesse tempo de realce dos tratos com o espaço que o Conselho Nacional de Geografia, sob a orientação de Macedo Soares, também presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, e do IBGE,
solicitava ao Ministério da Educação que na futura reforma do ensino superior se estabelecesse a separação entre o curso de Geografia e o de História. Os geógrafos consideravam então que as ligações da geografia moderna, era o termo utilizado por eles, com outras disciplinas eram muito mais fortes e profícuas do que as que a ligavam então à história. Vista então por Everardo Beckhauser, o mais distinguido geógrafo brasileiro, como, abre aspas, a permanência anacrônica da xipofagia, fecha aspas, de Urânia e de Clio. Como se pode abstrair dessa rápida citação, separar-se da velha história não incluía renunciar ao tempo como condição de possibilidade da moderna geografia, mas realinhar essa condição a partir da égide do Estado e de suas novas necessidades, dentre as quais a reconstrução histórica do espaço pelo Estado. Contudo, existe ainda outro ponto a considerar na petição dos geógrafos, já que consideravam estes ser necessário retificar uma situação que há muito os desprivilegiava. No Brasil, o título de engenheiro geógrafo era atribuído àqueles que conseguiam a aprovação no terceiro ano da escola politécnica, ou seja, ainda que não completassem o curso, estava garantida a posse desse título por aqueles que na prática exerceriam a função de topógrafos. A estes, segundo a mesma solicitação, deveria ser reservado o título de engenheiro geodesista. Ou, segundo Beckhauser, caso os engenheiros civis achassem conveniente essa proposta, simplesmente deveriam chamá-los de topógrafos e geodesistas, nunca, porém, de geógrafos. É interessante notar que, operando na zona de confluxo entre Clio e Urânia, os geógrafos brasileiros procurassem resguardar para si mesmos, na década de 1940, não apenas as tarefas mais complexas da cartografia, mas também a tarefa de interpretar historicamente os mapas e de, a partir dessa reserva de atuação, buscar tornar operativas as narrativas do espaço, as quais notadamente estariam ligadas à atuação do Estado e das instituições ligadas a este. Ou seja, os geógrafos passariam a tornar inteligível a formação territorial por meio da intelecção de mapas, que eles mesmos tornariam canônicos. Ainda que nossa formulação pareça um exagero, podemos verificar a partir do exemplo fornecido pela atuação de Jaime Cortesão. Exilado no Brasil desde o final de 1940, Jaime Cortesão exerceria desde logo uma febril atividade de divulgação de seus próprios trabalhos na Faculdade Nacional de Filosofia e no Instituto de Estudos Portugueses, e por meio também do Correio da Manhã, que o levariam a ser convidado para ingressar na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro em 1941 e para trabalhar no Ministério das Relações Exteriores em 1944, sendo inicialmente encarregado de organizar a Mapoteca do Itamaraty e depois designado para compor, em 1945, junto com Everardo Beckhauser e Fernando Raja Gabaglia, o núcleo duro do recém-formado Instituto Rio Branco. Desde 1944, Jaime Cortesão estava encarregado, portanto, de organizar simultaneamente uma cartobibliografia nacional, orientando a compra de mapas no exterior e cuidando de catalogar os artefatos existentes na Biblioteca do Itamaraty, bem como lecionando cursos sobre mapoteconomia e sobre história da cartografia política do Brasil. Depois, esse mesmo curso seria convertido em História da Formação Territorial do Brasil, tanto para os diplomatas já formados quanto para os recém-ingressados na corporação. As atividades coincidentes do geógrafo, cartógrafo e historiador da cartografia no Ministério das Relações Exteriores foram desenvolvidas por meio dos insumos recolhidos dos trabalhos por ele realizados ainda em Portugal desde a década de 1920, bem como das obras publicadas por seu irmão, Armando Cortesão,
que em 1935 já havia publicado Cartografia e Cartógrafos Portugueses dos séculos XV e XVI, uma das obras seminais da história da cartografia. Pelo menos desde 1922, quando escreveu A Expedição de Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento do Brasil, a propósito das comemorações do centenário da independência do Brasil, Jânio Cortesão vinha se concentrando em conectar o descobrimento a uma interpretação da história de Portugal, em que se salientava o alcance das contribuições lusitanas para a civilização ocidental, em que a colonização do Brasil após a restauração alicerçava, contra a hipótese de subserviência à Inglaterra, a continuidade de grandeza de Portugal. Uma citação de Cortesão esclarece isso. O Brasil reintegrou Portugal na sua missão de continuidades históricas. Nesse sentido, pelo menos desde 1941, ano em que ingressou na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, Jânio Cortesão explicitava que esse era um raciocínio endossado pela geopolítica. E que não apenas os administradores portugueses no Brasil, mas também os primeiros brasileiros teriam possuído um sentido geopolítico da ocupação do território, fornecido tanto pela experimentação desse mesmo território, quanto pela transmissão do saber indígena. Este seria mesmo o núcleo do tema da Ilha Brasil, muito recorrente em sua obra e que já tinha sido explicitado em 1941-42 nas obras e entrevistas de Jânio Cortesão. Foi exatamente este o arcabouço de suas obras principais, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, onde se versa sobre um brasileiro antes de seu tempo, o primeiro diplomata nacional que, observando os mandamentos geopolíticos, pasmem, escreveu a nação em seu território. Esse raciocínio, como vocês viram no meu texto, ele já existe desde 1840, então nem original dentro da obra de Cortesão ele foi trazido de um próprio saber sobre o espaço do Ministério das Relações Exteriores, antes Secretaria de Negócios Estrangeiros. Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, outro livro do Jânio Cortesão, descreve a experimentação do território e a simbiose da atuação lusitana com o saber indígena. Seria também esse raciocínio pelo qual Cortesão distinguiria o Barão do Rio Branco, o patrono do instituto ao qual estava vinculado, como um geógrafo e cartógrafo equiparado a Alexandre de Gusmão. Rio Branco teria sido o geopolítico que fecharia a obra da formação territorial pela sua atuação na verdadeira contenda que foram os arbitramentos de Palmas e do Amapá. Este pensamento seria definido exatamente pela inquisição dos mapas, documentos, segundo a própria definição de Cortesão, válidos tanto para a inflexão da formação territorial quanto para a erização do território. Tarefa que podemos entender a partir do exame da denominação de cartólogo, que ele atribuía a si mesmo, e que seria similar àquela que Beckhauser e os geógrafos brasileiros da década de 1940 também demandavam. Então, a história da cartografia e o ensino da história da cartografia serviram para endossar a fabricação da nação e para disseminar um saber sobre o espaço, a geopolítica. A própria ideia dos mapas que a gente vê enquanto descrevendo a formação territorial do brasileiro, a carta de Pedro Vaz de Caminha, que todo mundo vê no ensino secundário, primário, são invenções de Cortesão. Ou melhor, fabricações de Cortesão. Voltando à nossa ideia inicial de procurar compreender a função da história da cartografia a partir do caso de Jânio Cortesão, poderíamos dizer que ela serviu situada no confluxo entre a geografia, a história e a história das ciências, para possibilitar aos vários estudiosos dessas especialidades inquirir autores, obras e posições que, a partir de Cortesão, esses autores lançaram mão da intelecção de Jânio Cortesão para traçar uma trajetória da formação do território, do mapeamento da nação,
e da explicação da cartografia nacional. Podemos aqui terminar, né, a nossa fala de um modo mais duro e também lacônico, né? Apenas repetindo a série de advertência lançada por Pierre Bourdieu. Tomai cuidado para não seres pensado pelo estado que acreditais pensar. Eu queria agradecer, mandou mais a palestra, interessante, e queria abrir agora o debate. Eu tenho uma dúvida para vocês. Uma pergunta, vou explicar um pouco mais, né? Para a pergunta, o cortesão ele tem esse papel de organização da autotécnica da Itamaraty, que precisa do microfone, Gustavo? Não, tá bom. E que provavelmente fomentou muitos estudos a partir dessa organização, dos escritos das obras dele. A partir da sua pesquisa, será que você vê uma relação dessa construção, essa fabricação do território nacional vista por ele em relação com outros países latino-americanos, como Argentina, Paraguai, com alguma questão de, seja de limítrofe, com palmas, como você falou, ou de outra maneira, coisa geopolítica. Posso ser você uma questão agora ou posso depois? Não, pode fazer. Pode? Ficar reto? A segunda, uns 100 anos antes, sobre a criação da Carta do Niemeyer. Não sei se foi antes ou depois, mas teve a criação também da Carta do Cândido Mendes. Do Cândido Mendes, que foi basicamente uma parte didática, né, para os alunos do segundo e tudo mais. Queria saber se houve uma troca de ideia, um tipo de entro em contato. Um era militar, o outro acho que não, era deputado, né, infelizmente. E já tiveram essa mesma ideia do mapa como avatar, como você falou. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Mais alguma pergunta? Bom, em relação, né, à construção dos países, do território, né, dos países limítrofes, né, se a gente entender essa narrativa do Jaime Cortesão, né, por ela mesma, né, ela vai procurar situar, né, os territórios de língua espanhola, né, dentro do processo da formação territorial do Brasil. Ele vai dizer, não, olha, existia uma política de sigilo português, né, o Cabral já chegou no Brasil, é uma hipótese dele, né? Tanto a ideia do sigilo é uma hipótese as hipóteses de Jaime Cortesão estão incrivelmente disseminadas pela geografia, pela história, então por isso até a gente tropeça o tempo inteiro lembrando que elas são hipóteses de Jaime Cortesão que praticamente ninguém conhece, né? Então, por exemplo, a hipótese do sigilo é uma delas, né? A hipótese da intencionalidade do descobrimento é outra, né? A ideia, né, de que o Tratado de Madrid ele vai ser uma consubstanciação do saber indígena e dos bandeirantes a partir do exercício do Estado é outra hipótese. A ideia de que a Carta de Pedro Vaz de Caminha consubstanciava um saber cultural é outra, né? Ele foi o responsável pela introdução da Carta de Pedro Vaz de Caminha no ensino escolar, também era uma contribuição fantástica do Jaime Cortesão, o volume. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais disso, né? Que eu acredito que por si só já valeria uma palestra.
Mas de qualquer jeito, o que eu quero dizer é o seguinte: o que o Cortesão vai fazer? Ele vai colocar aqui a expansão territorial do Brasil, ela foi feita de um modo, né, muito inteligente pelo brasileiro à frente do seu tempo, que era Alexandre de Gusmão, e que, no caso, o Brasil ganhou muito mais espaço do que estaria, né, conformado a ele, tanto por Tordesilhas quanto pelo próprio Tratado de Madrid, né? Então, Portugal, né, inteligentemente, segundo Jean Cortesão, teria propiciado a criação desse território brasileiro a despeito, né, das contingenciações dos tratados, né? Então, ele não fala diretamente dos demais países, mas sempre coloca que esse território brasileiro foi alargado pela inteligência e ação dos brasileiros ante seu tempo e dos brasileiros e dos portugueses, né, no caso, sempre identificados dentro desse raciocínio. E dos indígenas também, que seriam os verdadeiros transmissores, né, na hipótese de Jean Cortesão, a Ilha Brasil, né, que seria esse espaço natural, né, entre o Amazonas e o Prata, seria já da sapiência, né, dos indígenas, né, que transmitiriam ela a esses primeiros brasileiros. Então, em relação aos outros espaços, ele necessariamente não fala, né, ele fala de que o Brasil se formou dessa maneira em detrimento desses espaços dos países de língua hispânica. O que vai acontecer é uma segunda fabricação muito mais recente, já que a história, né, do Jean Cortesão, né, e o exame, né, da história da cartografia, ele é feito por estadunidenses e portugueses, né? Então, não por brasileiros, né? Então, esses geógrafos, né, e linguistas, né, eles vão dizer que, olha, Jean Cortesão ele pertencia, né, a uma estirpe que é a estirpe cartográfica portuguesa. A cartografia brasileira é uma cartografia que se insere na cartografia portuguesa. A cartografia portuguesa se insere na cartografia ibérica. Logo, brasileiros, né, e ibero-americanos, eles devem se remeter em seu exame à formação da própria Ibéria. Então, é uma outra engenharia, né, vamos assim dizer, né, historiográfica e geográfica, já que eu de novo aponto para vocês, o geográfico ele vai estar o tempo inteiro, né, utilizando desse mesmo pressuposto temporal da história, que vai tentar condicionar esse espaço americano, né, ao espaço ibérico. Então, seria uma outra fabricação muito mais recente. Agora, quanto ao Atlas Niemeyer, né, e a carta, quanto à carta Niemeyer e o Atlas Cândido-Mendes, eles pertencem a momentos diferentes. O Atlas, a carta Niemeyer, ela é produzida no momento inicial, quando o Instituto Rio Branco ainda está se dedicando, né, a pensar, né, o espaço nacional e a construção de uma batalha. Então, a Carta Niemeyer nasce de um concurso promovido pelo Instituto, né, Histórico Geográfico Brasileiro. E nesse momento, a partir da minha hipótese, né, ainda não existe uma clara separação entre aqueles que na Secretaria de Negócios Estrangeiros e no HGB ocuparam os mesmos postos na construção do saber sobre o espaço, né? Então havia uma, vamos dizer, confusão entre os interesses da Secretaria de Negócios Estrangeiros, do Ministério das Relações Exteriores e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Em 1940 vai acontecer uma coisa que eu chamo, né, perdão, em 1850 vai acontecer uma coisa que eu chamo o cisma de 1950. O professor Manuel Salgado Guimarães denomina a partir de outro, né, de outro nome no livro, né, que foi lançado pós-mortem. Mas, grosso modo, nós concordamos na mesma coisa, de que na década de 1950, a partir da pressão, né, das oligarquias territoriais, os interesses do Instituto e da Secretaria de Negócios Estrangeiros não mais coincidiam. Então, a Secretaria de Negócios Estrangeiros vai tocar daí para frente uma construção da Carta Nacional por meios próprios. Duarte da Ponte Ribeiro vai se encarregar disso, e é o momento que, no final do Império, nossos trabalhos se trocam, né? O Duarte da Ponte Ribeiro organiza
a Carta Nacional para que ela figure nas exposições internacionais, e existe também, ao mesmo tempo, né, uma comissão encarregada dessa Carta Nacional. Então, vejam, são duas cartografias. Se a gente trabalhar dentro do pressuposto que eu coloco, não é uma cartografia. São duas cartografias com métodos, ideias, propósitos diferentes, coexistindo no mesmo espaço do Estado brasileiro. Né? Já o Atlas Cândido Mendes, ele participa, portanto, desse momento em que o HGB ele se pensa e pensa o espaço a partir dos limites próprios. Né? Cândido Mendes é um político, né, que nesse momento ele vai organizar uma carta, né, um Atlas, né, para servir para o ensino público e que vai ser feito, né, em contraposição aos esforços da Secretaria de Negócios Estrangeiros. Então, por exemplo, se você procurar logo numa das primeiras folhas do Atlas Cândido Mendes, observar o que é essa figura do espaço nacional, ela não bate com a da Secretaria de Negócios Estrangeiros. Cândido Mendes, pasmo e reivindicava pelo Brasil um território que é quase até Bogotá. Né? Se não bastasse o tamanho da Amazônia, ele levava a Amazônia até Bogotá. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Atlas Cândido Mendes ele faz parte de um esforço, então, de novo, outra cartografia, de um esforço concorrente com o esforço do Ministério das Relações Exteriores, na época Secretaria de Negócios Estrangeiros. Mas, por outro lado, ele está imbuído de uma racionalidade semelhante, se a gente quiser a ideia, né, de Cassino, né, de racionalidade. Ele está trabalhando a partir de um pressuposto onde as ideias de centralidade, as ideias dos estatutos imperiais também estão presentes, né? Mas são, vejam bem, tá? são produtos de cartografias diferentes. É assim que, a partir desse pressuposto metodológico, eu gostaria de caracterizá-los. E, como tal, devem ser reflexionados. Né? Ou seja, você não pode reflexionar sobre, né, as cartas, por exemplo, da década de 60 a 70, da mesma maneira que você reflete sobre o Atlas Cândido Mendes. Eles têm que ser refletidos a partir dessas condições que eu coloquei anteriormente. O que a cartografia tradicional não consegue fazer, né? Então, eu acho que esse é um ganho. Eu queria aproveitar esse gancho e fazer a pergunta. Então, a pergunta é a seguinte: você coloca na Carta de Niemeyer, de 46, seria uma batalha do Império, né? O corpo da nação, tudo. Mas, em algum momento, isso não é suficiente. Tanto que você tem a Comissão do Império, né, da Carta do Império, e se produz um outro mapa em 75, a exposição de 76, do Borrepé no outro. Então, assim, esse mapa se esgota. Então, por que a necessidade desse segundo mapa ainda no Império? Falando dos esforços do Rohan, né? Na verdade, né, pelo menos a minha via de interpretação, isso está na minha tese, é de que você tem um esforço da cartografia. A cartografia brasileira é concorrencial. Né? Eu coloquei para vocês que a cartografia brasileira é uma cartografia que só consegue, né, se colocar graças à contribuição que a litografia proporciona. A litografia é o meio de reprodução barato, enquanto que os demais mapas concorrentes, estadunidenses, ou ingleses, ou franceses, eram cartas, né, exauridas a partir da gravação de cobre. Então, tem que ser mapas rápidos. Né? Por outro lado, nós não tínhamos como fazer levantamentos do território como os que foram feitos no século XVII na Índia Britânica. Tem um célebre estudo do Matthew Edney, né, fantástico sobre isso. O Brasil sequer, né, o pouco que ele conseguiu fazer em função das capitais, né, ou pelo menos do Rio de Janeiro. Né. A Argentina, já na década de 1870, havia conseguido fazer um método de redes bastante eficiente e rápido, né? E nós não havíamos conseguido fazer nada parecido. Né? Não de cartográficas, de cobertura do território. Tem um trabalho muito bom na cartográfica, onde... A ciência cartográfica. Mas isso não significaria um conhecimento efetivo do território, em termos concretos maior?
É isso que está, desculpe ter te interrompido. O tempo inteiro eu estou atento para, por exemplo, essa carta de Niemeyer, ela foi construída em cima de relatos, de outros mapas. Não havia um trabalho de campo, digamos assim. E era praxe isso, essa carta posterior também vai ser construída em cima dessa mesma documentação, digamos assim? As cartas brasileiras. Vamos chegar lá, né? Na Argentina se faz. Você falou Argentina, Neymar. Na Argentina, especialmente na província de Buenos Aires, se consegue fazer um tipo de tentativa de cobertura do território, e isso é feito de uma maneira mais simples, mas bastante efetiva. No Brasil não se consegue, a não ser no caso do Rio de Janeiro, né? E de alguns outros poucos exemplos. O que isso significa? Né? Que as cartas brasileiras elas não seguiam um modelo que, por exemplo, era considerado, né, de praxe, por exemplo, para as cartas inglesas, como, por exemplo, a da Índia. Né? No caso do Brasil, as cartas brasileiras elas estavam sujeitas a serem construídas a partir de um outro tipo de reflexão, que era, eu insisto, né, na ideia de modo cartográfico ou de composição cartográfica. Nós utilizávamos o molde das cartas estrangeiras e completávamos, por assim dizer, grosseiramente elas, com estudos, né, com mapas manuscritos. Então, outro modo cartográfico inserido, a carta Niemeyer modelo, pelo qual as cartas gerais brasileiras foram sendo construídas. Então, várias cartas, né, gerais do Brasil, na época da Guerra do Paraguai, né, que foi conhecida como a Carta Caxias, depois outra carta que foi construída para a primeira exposição internacional. O esforço de Rohan, né, ele se dá em torno da exposição de 1873. Né? 76, perdão, né, é dos Estados Unidos. Então, para esse esforço, vejam, o que se coloca é que, nesse momento, o modelo cartográfico brasileiro, né, ele se mostrava titubeante em função do esforço argentino, outro que era feito em outros países. Quer dizer, se queria, como o Brasil fazia essa carta geral, se não se fazia um levantamento do território. Né? Então, o esforço do Rohan, né, ele vai no sentido de tentar bolar uma maneira de fazer isso. Mas, efetivamente, não é levado a cabo. E a carta, né, de 1876, ela vai ser feita mais ou menos da mesma maneira como as outras cartas anteriores foram feitas, né, sob o crivo da Secretaria de Negócios Estrangeiros e do Eduardo da Ponte Ribeiro, que era, então, né, o chefe dessa seção desde sempre, né, no Império. Né? Então, a carta não foi produzida dessa maneira. Né? E diga-se de passagem que essa é a carta que vai fornecer o modelo para as cartas do Brasil até o século XX, né? Até bem notado do século XX. Elas foram, né, logicamente, maquiadas a partir disso. Né? Mas o modo, quer dizer, o modelo brasileiro, aí eu digo, o modo cartográfico, o processo de composição cartográfica no Brasil é esse. Né? E digo mais, até 1840, né, o IBGE vai lançar a mão de um sistema parecido com esse. Né, na medida em que as exposições das cartas municipais, elas servem como um modelo de imitação do processo que Duarte da Ponte Ribeiro, ou melhor, que o Niemeyer havia inventado. Vão se fazer exposições nos estados das cartas municipais, exauridas, sabe-se lá de que maneira, né, para que elas, em conjunto, fornecessem as bases para o mapa do Estado e esse, por sua vez, a base de um mapa do Brasil. Né? Então, vejam, de novo, aí eu bato com vocês, como entender isso se não pensarmos no modo cartográfico ou num processo de composição cartográfico, que é uma ideia completamente diferente daquela que a cartografia histórica autoriza. É diferente, isso tem uma racionalidade. Isso foi feito de uma determinada maneira. Eu pesquiso a Comissão Demarcadora de Limites do século XVIII, que vem especificamente na Amazônia. E eu me deparo com o Eugênio Cortesão falando desse período colonial. Eu queria... Você falou que há uma relação entre o Estado Novo
e esse projeto que o Jaime Cortesão está envolvido. Aí eu queria perguntar se ele serve a esse projeto ou ele é fruto de uma encomenda desse Estado Novo. Essa minha pergunta também é porque eu não sei muito bem sobre isso, mas me parece que ele faz alguma crítica da situação política que está acontecendo em Portugal. Aí eu fico pensando se não há uma incoerência. Bom, aí a partir da sua resposta, né, se for uma encomenda, eu fiquei pensando se não é. Eu já tenho essa pergunta com alguma leitura que eu fiz dele, né, assim, indiretamente a respeito disso. Ele mudou de Estado Novo, tá certo? A resposta é bem mais complexa, né? Olha só, eu tenho dois textos sobre isso, né? Eu tenho um texto que chama-se Impertinentes, me falhou agora a memória, que foi um trabalho no Congresso, e nesse livro eu desenvolvo um outro texto também sobre os demarcadores, né? De modo geral, eu vou falar dos trabalhos de marcação, né? E eu vou ver que, estudando, né, os documentos, que esse esforço de marcação é muito diferente daquele que é narrado, né, tanto por Jaime Cortesão quanto pelos autores do EHGB. Na verdade, a primeira pessoa a escrever sobre os demarcadores foi o Visconde de São Leopoldo, isso em 1800, mais ou menos 1840, o texto depois me ajuda aí, porque de cabeça realmente não me lembro agora, depois Van Hagen. Isso faz parte de um processo complexo, né, que o EHGB tinha de construir a narrativa territorial. De um modo bem simplista, né, existe uma comissão, né, de um modo bem simplista que eu vou colocar agora. Ao contrário, o professor Manuel ele coloca que o IHGG ele nasce, né, a partir da Sociedade Auxiliadora Nacional. Sim, eu concordo com isso também, mas eu coloco outro pressuposto, já que a minha tese foi, né, orientada pelo professor Manuel e é uma extensão da tese dele. Né. Eu coloco que, além disso, né, na década anterior, existia uma coisa chamada Comissão Verificadora dos Limites, né, que foi chefiada justamente pelo Visconde de São Leopoldo, o mesmo sujeito que vai ser presidente do EHGB. E ele vai verificando, né, isso está no texto informando a nação, ele vai verificar o seguinte: o Brasil não possui absolutamente nenhum relato sobre o território, poucas eram as cartas, e quanto aos seus limites, né, o famoso Tratado de Tordesilhas, ninguém sabia onde começava e acabava. E mais, né, o Tratado de Madrid ninguém tinha. O Tratado de Santo Ildefonso ninguém tinha, né? O único tratado que nós tínhamos na chancelaria era o Tratado de Madrid. Então o Visconde de Leopoldo diz: olha, então se a gente tem que defender os nossos limites, que não seja pelo Tratado de Madrid. E a partir daí, quando se constrói uma narrativa do território nacional, é ele, o Tratado de Madrid, e é Alexandre de Gusmão que vão ser colocados enquanto, né, os fundadores da formação. É no EHGB que essa coisa se inicia. E, em função disso, o EHGB vai começar a construir uma narrativa daqueles que delimitaram o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso. Nos textos que eu coloco para vocês, né, a gente vai ver que essa missão, né, de delimitar o território, ela vai ser exercida na prática por uma pessoa. Quer dizer, o sujeito, olha, vamos lá, né? Toda a fronteira norte do Brasil, até o finalzinho lá de Mato Grosso, uma pessoa, de barco. Né? Com que instrumentos? Com mosquito, etc, etc, etc. E talvez, por aí você já começa a ver que a narrativa, ela tende, né, no caso, a produzir algum tipo de sensação. Né? Essa sensação, ela fica mais clara na medida em que nós vamos ver, né, aí você já viu também, por meio que já o Cortesão vai trazer esse contexto dos delimitadores como no contexto dos quadros matemáticos, que nós já trabalhamos, né, dentro de um outro esforço narrativo. Né. Desde a década de 30, já o Cortesão está inserido dentro da historiografia portuguesa numa discussão brutal com aqueles que consideravam que Portugal, até
que Portugal, depois do período da restauração, né, ou seja, né, do retorno de Portugal à independência depois da União Ibérica, Portugal havia se tornado apenas uma marionete do jugo inglês. Já Cortesão vai dizer que não, foi por um desejo próprio dos portugueses, tem um trabalho fantástico dele chamado A Restauração Portuguesa, em que ele vai examinar, né, a economia portuguesa, etc. Então ele vai dizer que não, a partir desse momento Portugal enfrenta um ressurgimento cultural, intelectual, etc. e tal. E é nesse sentido que esse esforço dos padres matemáticos, dos marcadores, vai ser incluído. Então, por um lado, né, e essa ideia dos demarcadores vai estar incluída dentro de uma estratégia narrativa geral da história portuguesa por Cortesão, quanto, por outro lado, a partir dos insumos que vão ser fornecidos pelo Ministério das Relações Exteriores, ela também vai fazer parte de algo que, afinal de contas, já existia. É uma fabricação. Né? Então, eu estava até comentando com o Bruno, já há inclusive que se pensar, né, teoricamente, né, questões como poesia, história, invenção, fabricação. Porque nesse caso é uma fabricação. Né? O Jean Cortesão recupera o que havia sido discutido na década de 1840 e, por meio disso, né, vai endossar sua própria narrativa. E vai dizer, olha, os demarcadores fizeram parte de um esquadrinhamento do território, né, aonde, né, você nota, né, junto com outros esforços, né, um ressurgimento do Estado português, do domínio do território, da ciência, etc, etc, etc. Então, é uma resposta complexa, porque ela necessita de vários, né, pressupostos para serem colocados. Né? Eu tenho trabalhado alguns desses pressupostos nesses meus últimos escritos, quanto outros você observa nesses textos que eu te falei. Né? Mas ele tem a ver com esse, né, com essa coisa que ela não é do Estado Novo, né, mas que ela faz parte de um legado, né, não apenas da história brasileira, da geografia, mas da Secretaria de Negócios Estrangeiros do Império. Né? Sim, ali vai acontecer durante o Estado Novo, mas depois também, né, que já me Cortesão saiu daqui em 56, perdão. Né? Então é algo muito complexo. Né? E já Cortesão, além de ser um grande poeta, é realmente, né, nesse sentido, um gênio, né? Que ele conseguiu estabelecer tantas hipóteses, né, e colocá-las de tal modo, tão bem, né, que a gente hoje em dia nem mais sabe, né, elas se tornaram, utilizando o conceito de herediano, disseminadas. A gente sequer mais tem ideia das contribuições de Jean Cortesão para a história, para a geografia, para a história da ciência, né, cartografia, etc. e tal. Então, queria agradecer mais uma vez a Renato.